Shalom, queridos, leitura bíblica, hoje dia 11 de agosto e nós estamos começando agora o livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar a Iavé dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes de Iavé, Ofni, Finéias, os dois filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Porém Iavé lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto Iavé lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa de Iavé, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo de Iavé. Ela, pois, com amargura de alma, orou a Iavé e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Iavé dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, a Iavé o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante Iavé, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante Yahvé. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. E assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante Yahvé, e voltaram, e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e Yahvé se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido a Yahvé. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar a Yahvé o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante Yahvé e lá fique para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer a teus olhos. Fica até que o desmames, tão somente, confirme Yahvé sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E, havendo-o desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e trouxe-o à casa de Yahvé a Siló. Era o menino ainda muito criança. Degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela:
Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar a Iavé. Por este menino orava eu, e Iavé me concedeu a minha petição, como eu lhe tinha pedido. Pelo que também a Iavé eu o entreguei, por todos os dias que viver. Pois a Iavé foi pedido. E ele adorou ali a Iavé. Livro de Romanos, livro não, perdão, carta de Paulo aos Romanos, né? Então, carta aos Romanos, capítulo de número 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, enquanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto para seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia,
os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Livro de Jeremias, capítulo de número 39. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. Entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarecer, Zangar-Nebo, Zazerquim, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabimag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram então e saíram de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançaram a Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam e fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate. E ali o rei da Babilônia o sentenciou. O rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá. Arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. O resto do povo que ficara na cidade e os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres de entre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinha e campo naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os olhos, e não lhes faça mal nenhum. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão dos da guarda, ordenou a Nebusban, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabimag e a todos os príncipes do rei da Babilônia, e mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa, e ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra de Yahvé, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz Yahvé dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz Yahvé, e não serás entregue nas mãos dos homens perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz Yahvé. Amém? Vimos então nos nossos textos de hoje, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, que Ana, ao longo dos anos, amargava uma situação de competição com a outra esposa de seu marido, que ela tinha filhos e Ana não tinha filhos. E naquele dia Ana fez uma oração. Talvez a oração de Ana não tenha mudado o seu ventre, mas a oração de Ana mudou a sua mente. Ela saiu de lá decidida a ter paz, a viver em paz, a não se permitir mais ser perturbada por coisa alguma. E quando a nossa mente muda, tudo muda. Quando a nossa mente muda, o nosso posicionamento muda, as nossas atitudes mudam, e aí então tudo ao nosso redor é transformado, porque nós assumimos uma nova postura. Então ore para que a sua mente seja mudada, e aí sim você vai alcançar o resultado que deseja. E na carta aos Romanos, no capítulo 1, nós vimos que Paulo era um servo diferenciado. Ele fala assim: ao Deus ao qual eu sirvo em meu espírito. A maneira de Paulo servir a Deus era diferente, ele servia em espírito.
De nada nos adianta servir em costumes, em tradições, não nos adianta servir em doutrinas, não adianta servir em discursos, nós precisamos servir em espírito, porque o verdadeiro servo serve em espírito. E em Jeremias 39 vimos que Deus deu livramento e proteção para aquelas pessoas que confiavam na palavra dele. Aqueles que acreditaram no que Deus disse foram salvos, foram resguardados de todo o mal que sobreveio à cidade. Que a gente possa aprender que a nossa segurança está no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, Deus eterno, Deus excelso, soberano, reconhecemos que não há outro além de Ti. Reconhecemos, Pai, que só o Senhor tem poder para operar todas as coisas, por mais que elas pareçam impossíveis. Por isso nós te pedimos neste dia, Pai, que nós possamos aprender a mudar a nossa mente e a enxergar de fato o Senhor em todo o esplendor da Tua glória, em toda a Tua grandeza, para entender, Pai, que quando nós temos um pensamento alinhado à Tua essência, à Tua identidade, a quem nós somos, a quem o Senhor é, todas as coisas são transformadas na nossa vida. Que nós possamos, em espírito, conhecer essa verdade e confiar na palavra do Senhor em todo o tempo. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!